Ei, gente, seu Bartô, Camila, entra todo mundo aí. Tomem muito cuidado, tá, gente, com essas questões capciosas, tá? Essas questões que envolvem aí, por exemplo, a ação pauliana e os embargos de terceiro são ações aí, são essas questões, né? São questões super maldosas, tá? Tem que tomar muito cuidado com elas. Já vi muita questão de concurso público que confunde vocês, né? Principalmente porque são detalhes, né? Eu destaquei bastante isso para vocês. Eu fico feliz que vocês tenham acertado, tá? Mas tomem muito cuidado. Muito comum as pessoas errarem e falarem que, no caso, né, havendo fraude a credores, mesmo assim pode ser utilizado os embargos de terceiro. E não vai ser utilizado por quê, gente? Porque, na verdade, o terceiro ele é parte no processo, né? E eu já falei para vocês, tá? Quando é que eu vou poder utilizar os embargos de terceiro? Quando a pessoa não for parte no processo, né? E ela tiver que defender o seu patrimônio, né? Um bem de uma constrição ou de uma ameaça de constrição injusta, tá? É nesse ponto que cabe aí os embargos de terceiro. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Vamos continuar então, tá? Qual que é a natureza jurídica dessa ação? É uma ação, gente, que ela é uma ação de conhecimento, né, de procedimento especial, tá? Então, tem audiência de conciliação ou mediação nesse procedimento, gente? Não, tá? Não tem, tá bom, gente? É procedimento especial, né? E aí ela serve essa ação para poder tentar livrar, né, o bem de uma constrição ou de uma ameaça de constrição injusta, tá? O objeto dessa ação é a proteção da posse ou da propriedade do bem. Né, eu dei aqui dois exemplos para vocês, um que envolvia a posse, né, do caso do Emerson e do Robert, e um que envolvia propriedade do bem, que foi o caso lá do meu aluno, né? Então eu dei dois exemplos aí para vocês, um envolvendo posse e o outro envolvendo propriedade, tá? Serve para as duas situações. A gente pode ter aí as duas situações nesse caso, tá? Outra questão também bem curiosa, gente, são alguns exemplos de constrição que podem acontecer. Pode acontecer uma penhora, pode acontecer uma tutela cautelar, pode acontecer numa ação de depósito, enfim, né? Quando tiver uma constrição, renajude, tá? Tiver uma constrição no bem, é possível, né? E eu sendo terceira, é possível que eu utilize os embargos de terceiro, tá? Como que é o procedimento, né? Vamos voltar lá no caso do Robert, do seu Bartô e do Emerson, tá? O seu Bartô, cadê o seu Bartô? O seu Bartô sumiu. Ele tá aqui. Cadê? Seu Bartô não voltou? O seu Bartô, então, o que aconteceu, gente? Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. O seu Bartô, né? Ele determinou, então, ele indicou como um bem passível de penhora, que seria de propriedade do Robert, o sítio, tá? Que foi vendido para o Emerson e não houve aí o cuidado em se registrar esse sítio, né? Por conta de algumas situações que aconteceram, era caro, enfim, e aí não houve, então, o registro em nome do Emerson, tá? Aí, gente, o que foi que aconteceu, então? O Emerson, ele move essa ação de embargo de terceiro, né? Em face. Aí, vamos lá, tá? Como é que vai ser, antes de eu falar em face de quem, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser o procedimento, tá? Ele vai, então, instruir a petição inicial com as provas que ele tem referentes à sua posse do bem. Então, ele vai juntar o contrato de compra e venda, vai arrolar algumas testemunhas que sabem que ele fez a compra desse bem lá do Robert, que ele mora ali e tudo mais, né? Então, ele vai constituir a prova, né, nessa ação, tá? Nessa petição inicial. E aí, o que acontece, gente? Ele vai oferecer os documentos e um rol de testemunho, tá? E ele tem que comprovar que ele é terceiro. Então, ele vai. Como que é que ele comprova que ele é terceiro? Ele vai explicar na petição dele que existe uma ação envolvendo o Robert, que fez a venda do bem para ele, né, há anos atrás, e que envolve o seu Bartô, tá? Que é o exequente dessa ação. Então, ele vai explicar que ele não está nessa ação, né? Portanto, ele é terceiro, tá?
comprovando que ele é terceiro e vai juntar ali o documento de compra e venda do bem e um rol de testemunhas de pessoas que entendam, né, o que está acontecendo. Quando a gente fala de rol de testemunha, gente, a testemunha ela é uma pessoa que ela tem que saber, né, da situação. Às vezes a gente fala assim, pede para o cliente, lá no NPJ a gente vive falando isso, pede para o cliente ver se ele tem testemunha. Testemunha, gente, não é quem conhece a pessoa, é quem conhece o caso, tá? Não adianta a pessoa, a testemunha, conhecer, né, o cliente. Vai falar assim, não, é meu amigo, a pessoa honesta e tudo. Mas o que você sabe do caso? Não sei nada. Né? Então, a testemunha ela tem que saber do caso, tá? Da situação. O juiz, gente, quando ele vai despachar essa petição, ele pode designar uma audiência, tá? Que é uma audiência preliminar, para que seja produzida a prova da posse. Então, vamos supor que não existisse um documento, que a venda, né, fosse feita só por meio de boca, tá? Não foi feito nenhum contratinho de gaveta, ou que esse contrato de gaveta ele está muito velho, enfim. Então, o juiz ele não se convenceu só vendo esse documento. Então, ele determina, ele designa essa audiência preliminar para que ali nessa audiência preliminar seja verificado com as testemunhas se o caso que o Emerson está contando relativo à compra desse sítio é real, tá? A citação, gente, do embargado, e aí nos embargos, né? Quem está propondo os embargos, ou seja, o Emerson, ele é chamado de embargante. E o réu da ação é chamado de embargado, tá? O embargado, em regra, será citado para responder aos termos da ação de embargos de terceiro na pessoa do seu advogado. Se por um acaso ele não tiver advogado constituído nos autos principais, ele vai ser citado de forma pessoal. E aí vem a grande pergunta, né? Quem que é o autor da ação? A gente já sabe que é o terceiro, que é aquela pessoa que não é parte no processo. Mas quem que é o réu dos embargos, tá? Depende. O réu dos embargos, gente, vai ser a pessoa que determinar a constrição do bem, que indicar, melhor dizendo, a constrição daquele bem, que indicar aquele bem para que aquele bem seja constrito. Então, nesse caso aqui, a gente tem o Robert e o seu Bartô. O seu Bartô é exequente e o Robert é o executado. O seu Bartô que fez uma diligência e descobriu que tinha um sítio em nome do Robert, tá? E ele que indicou esse sítio para que esse sítio fosse constrito, sofresse uma penhora. Pergunta, nessa situação, já que foi o seu Bartô que fez a indicação do bem para constrição, quem é que vai ser, então, o réu dos embargos? O seu Bartô ou o Robert? Responde aí. Respondam, queridos. Pode abrir o microfone e falar. Seu Robert. Vai ser o seu Bartô. Bartô. Seu Bartô. Por que vai ser o seu Bartô, né? O seu Bartô é que vai ser o embargado, tá? Por quê? Porque foi o seu Bartô, gente, que fez a indicação do bem para poder sofrer a constrição. Se por um acaso, percebam, o seu Bartô, que é o exequente da ação, né, de execução, tá? Ele que fez as buscas e descobriu que tinha esse bem em nome do Robert. Então, ele fez a indicação desse bem passível de penhora. Então, a pessoa que faz a indicação do bem passível de penhora, gente, é a pessoa que vai ali, no caso, ser a ré nos embargos. Professora, e se não tiver indicação nem do executado e nem do exequente, tá? E se fosse o lado, né? Vamos colocar primeiro a outra situação. E se fosse o próprio Robert, que devidamente intimado para oferecer bens passíveis de penhora, gente, se fosse o próprio Robert que, no caso, fizesse a indicação de forma, né, maldosa, tá? Porque ele sabe que o sítio não tá mais com ele. Mas aí ele quis sair fora e falou assim, eu vou dar um jeito aqui, então eu vou indicar o sítio, tá? Como bem passível de penhora. Se fosse o Robert que tivesse feito essa indicação, gente, nessa situação, ele que seria, então, o embargado. Então, a gente não tem
uma pessoa, gente, fixa. Ah, não, os embargos de terceiro sempre vão ser movidos em face do executado, do réu do processo principal, ou sempre vão ser movidos em face do autor do processo principal. Não, é de quem fez a indicação do bem passível de penhora. Se a indicação foi do exequente, então, né, do autor do processo principal, então o embargado vai ser o autor. Se por um acaso a indicação do bem, gente, foi feita pelo réu, então, né, que seria o executado, então ele é que vai ser ali parte no processo dos embargos, ele que vai ser o embargado, tá? Tome muito cuidado com isso. E aí, por isso que é colocado, né, dessa forma de que a citação do embargado vai se dar na pessoa do advogado se ele tiver advogado constituído nos autos. Se o embargado, gente, for o exequente, é lógico que ele vai ter advogado nos autos, porque senão ele não teria entrado com a ação de execução, não é verdade? Ele precisa de um advogado, tá? Mas se por um acaso o embargado for, né, o executado, aí nesse caso pode ser que ele não tenha advogado constituído nos autos, né? Pode ser que ele seja revel, tá? E aí ele sendo revel, o que que acontece? Nessa situação ele vai ser citado, né, de forma pessoal. Professora, e se por um acaso a indicação não partir nem do exequente nem do executado? O que é complicado, né, gente? A gente sabe que no processo de execução, quem faz a indicação do bem ou é o exequente ou é o executado, tá? Não tem como o juiz tirar a cartola, ele mesmo, ele não vai fazer isso, tá? Mas, né, de toda forma, tá? O artigo 674, ele dá essa notícia pra gente, né? Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, tá? Assim como será seu adversário no processo principal quando for sua indicação do bem para constrição. Então, se por um acaso, gente, a determinação for do juiz, né? Quem é que está se aproveitando com essa determinação? O executado, né? Então, ele é que vai ser parte no processo, tá? Mas isso aí, assim, numa excepcionalidade. Por quê? Porque geralmente a indicação ou é do exequente ou é do executado. Se a indicação do bem for do exequente, o exequente é parte no processo. Se a indicação do bem for do executado, o executado que é parte no processo de embargos. Entenderam isso, gente? Isso é muito importante, tá? Porque senão vocês ficam ali sem saber contra quem que vocês vão mover os embargos de terceiro. Beleza, gente? Tranquilo? Sim? Vou continuar então, tá? Bom, a gente já sabe então quem que é o autor da ação, que é o terceiro. O quê? Fala, Fernanda. Pode abrir o microfone e falar que é mais rápido do que escrever. Diga, Fernanda. Fernanda? Fernanda? E aí, gente? Gente, no Zoom vocês podem abrir o microfone e falar que é mais rápido do que vocês escreverem. A aula fica mais dinâmica. Ah, entendi. Então escreve aí, Fernanda. Fernanda tá com problema no áudio. Pode escrever então. Diga. Fernanda, enquanto você escreve, eu vou seguir então, e aí depois eu volto na sua dúvida. Ah, tá. Não entendi a parte a quem vão mover a ação. Vamos lá. A ação, gente, ela vai ser movida, né, contra uma determinada pessoa. Quem que vai ser a parte que você vai, no caso, quem que é o polo passivo da ação de embargos de terceiro? A pessoa que indicar o bem passível de penhora. Se a indicação, então, do bem, gente, da penhora, né, do bem que sofreu ali a constrição, tô colocando penhora, porque no meu exemplo aqui que a gente tá dando, né, é uma penhora. Mas uma outra constrição que seja, enfim. Se a indicação desse bem, gente, partir do autor do processo principal, né,
numa ação de execução, por exemplo, do exequente, o exequente é que vai ser parte no processo dos embargos. Se por um acaso, gente, a indicação desse bem for do executado, executado foi intimado para poder indicar bens passíveis de penhora, tá? Então, o Robert, ele foi intimado para que ele indicasse bens passíveis de penhora. O Robert sabia que tinha vendido, né, o sítio para o Emerson, mas querendo se aproveitar dessa situação, mesmo sabendo que já tinha feito essa venda para o Emerson, ele indica esse sítio passível de penhora. Mostra lá a documentação e tudo, fala assim, olha, eu tenho esse sítio aqui e esse sítio pode ser penhorado, tá? Se a indicação desse bem, gente, que sofreu constrição injusta, foi do executado, o executado é que vai ser parte nos embargos de terceiro. Ele que vai ser o embargado, tá? Se a indicação foi do exequente, do autor do processo principal, ele é que vai ser o embargado, entendeu? Essa parte, né? Esse polo passivo nos embargos, gente, ele não é um polo passivo fixo, tá? Ele vai depender, no caso concreto, de quem fez a indicação do bem para que esse bem fosse penhorado. Se a indicação desse bem foi do exequente, do autor do processo principal, ele que vai ser o réu nos embargos, ele que vai ser o embargado. Se a indicação foi do próprio executado, né, o executado é que vai ser parte no processo dos embargos. Se a indicação for, né, excepcionalmente do juiz, o juiz que determinar a constrição desse bem, tá? Excepcionalmente, a pessoa que se aproveitar dessa constrição é que vai ser ali a ré no processo. Quem que se aproveita de uma constrição de um bem, né, que já não é mais seu? O réu, tá? O executado. E aí ele é que vai ser parte no processo. Entendeu, Fernanda? Ah, então ótimo. Qualquer coisa você pode chamar de novo, tá? Não tem problema não. Beleza, gente? Então agora a gente já sabe quem é autor, já sabe quem é réu, tá? De nada, disponha. Já sabe quem é autor, já sabe quem é réu, já sabe como que essa petição é feita, já sabe que o juiz, ao despachar a petição, ele pode determinar uma audiência para poder verificar ali, se convencer, né, desses fatos que o embargante, que é o autor da ação dos embargos, né, de terceiro, está dizendo ali. E aí, como é que é o trâmite desse processo, tá? Primeira coisa, eu posso mover os embargos até qual momento? Eu posso mover os embargos, gente, até que haja qualquer momento, se a gente tiver um processo de conhecimento em trâmite, até que haja a sentença, e no processo de execução e no cumprimento de sentença, eu tenho uma limitação para poder propor essa ação. Eu posso propor essa ação, gente, até 5 dias depois da adjudicação do bem ou da arrematação do bem. Mas eu tenho que tomar o cuidado de sempre propor essa ação antes da expedição, antes da assinatura da respectiva carta, tá? Vamos relembrar um pouquinho disso, né? Semestre passado, quando a gente falou de adjudicação e de arrematação do bem, que né, os embargos eles estão muito ligados à execução. No semestre passado, a gente estudou a expropriação dos bens, né? A gente viu que primeiro o bem ele é penhorado, tá? E depois esse bem ele é expropriado. Como que acontece essa expropriação? Primeiro, é dada a possibilidade, né, para o exequente de ficar com o bem em pagamento. O que é esse ficar com o bem em pagamento? A adjudicação que a gente já estudou lá atrás, tá? Se por um acaso, gente, não for interessante, não houver, né, for legal, tá, para o exequente ficar com esse bem, ele não quiser, o que é que vai acontecer? Esse bem, então, ele vai ser levado a um leilão, né? Que é o que a gente chama de alienação do bem, tá? Esse bem vai ser vendido. Tanto no caso da adjudicação quanto no caso da alienação, nós estudamos que vai ser assinada uma carta, né? De adjudicação ou uma carta de alienação, né? Ao final desse procedimento, essa carta de adjudicação, essa carta de alienação, ela formaliza o procedimento, tá? De adjudicação e de alienação. Então, gente, eu posso mover os embargos até no máximo 5 dias de ter acontecido essa adjudicação ou de ter acontecido essa alienação, mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque mesmo estando no prazo de 5 dias, após essa adjudicação ter sido feita
ou essa alienação ter ocorrido, eu tenho sempre que mover os meus embargos no limite de antes da assinatura da carta, tá? Por que eu tô ressaltando isso? Porque pode ser que a carta de adjudicação, a carta de alienação, seja assinada antes desse prazo de 5 dias, tá? Por isso que a legislação é bem específica com relação a essa antecedência de sempre antes de ter sido assinada a carta de adjudicação ou carta de alienação do bem, tá? Então, limite para a propositura dos embargos, até que haja sentença no processo de conhecimento, né? O trânsito em julgado, né, melhor dizendo, da sentença, tá? No processo de conhecimento, ou na fase de cumprimento de sentença ou de execução, até 5 dias após a adjudicação do bem ou alienação desse bem, mas tomando cuidado para que esses embargos sempre sejam sempre propostos antes da assinatura da carta de adjudicação ou da carta de alienação, tá? Então, prazo limite, até 5 dias, mas sempre antes da assinatura dessa carta. Ah, professora, se a assinatura da carta acontecer depois de 2 dias, já era. Tá? Então, eu tenho essa condição, sempre antes da assinatura da carta de adjudicação ou da carta de alienação. E se já tivesse sido assinada, professora, já era. E aí, o terceiro sobra? Infelizmente, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que entrar contra a pessoa, né? Em juízo contra a pessoa que fez aquela venda para ele, tá? Para poder, no caso, tentar correr atrás do prejuízo. Beleza, queridos? Eu já havia falado para vocês também que esses embargos eles vão ser distribuídos por dependência aos autos do processo principal, né? Então, se o processo principal for uma ação de execução, distribuição por dependência a essa ação de execução. Se por um acaso, gente, for um processo de conhecimento, uma ação de cobrança, né? E a constrição se deu em sede de tutela cautelar, olha que legal, tá? Pode, professora, fazer uma tutela cautelar numa ação de cobrança? Claro que pode. Né? Fiz uma tutela cautelar antecedente, foi o exemplo que vocês trabalharam comigo na VA. Algumas pessoas não identificaram que existia um título executivo extrajudicial ali e falaram que a ação era uma tutela cautelar preparatória, né, antecedente a uma futura ação de cobrança. Olha que perfeito, tá? E aí dentro da constrição ali na tutela cautelar foi constrito um bem que não é mais, né, do réu da ação, tá? Olha que legal, isso é muito bacana, né? Então, se, por exemplo, for no processo de conhecimento, os embargos eles serão distribuídos por dependência a esse processo de conhecimento. Vocês sabem o que é distribuição por dependência, gente? Porque senão não adianta. Sabem o que é? Quando eu falo distribuição por dependência, né? Não, vou explicar, tá? Quando eu falo distribuição por dependência, eu tenho um processo, tá? Principal, né? Então, vamos supor que o processo principal seja a execução entre o seu Bartô e o Robert, tá? Cadê o seu Bartô? O seu Bartô saiu? Ele tá aqui. Entre o seu Bartô e o Robert, tá? E aí, o que foi que aconteceu, gente? Esse é o processo principal, ok? Processo principal, esse aqui, tá? E aí, o que foi que aconteceu, gente? Eu vou fazer, então, o Emerson, né? Ele teve ali a constrição indevida no sítio, ele vai fazer os embargos. Os embargos, eles vão ser distribuídos por dependência. Quando eu falo de uma distribuição por dependência, é porque o assunto desse processo filhote que vai ficar, se a gente tivesse processo físico, ele ficaria ligadinho, gente, com uma cordinha, né? Um com o outro, tá? Ficaria ligadinho com uma cordinha, né? Como se fosse mesmo. Era uma cordinha mesmo, tá, gente? Um barbante, né? É porque esse processo aqui, ó, que é o processo acessório, ele tem a ver com o processo principal. Então, a distribuição ela é feita por dependência. Para quê, gente? Para que o mesmo juízo que está analisando o processo principal analise também o processo acessório, já que ele é um processo que ele tem ligação com o processo principal, tá? Por isso que a gente fala de distribuição por dependência aos autos do processo, né? Por conta disso, tá? Porque tem ligação com o processo principal. Eu vou dar um outro exemplo de distribuição por dependência para vocês conseguirem enxergar, né? Ação de alimentos, tá? Foi feita uma ação de alimentos, né? Transitou em julgada a sentença e tudo mais, só que agora, em virtude da pandemia,
o pai ficou desempregado, está recebendo benefício do governo, né, o auxílio emergencial, e aí ele entra com uma ação de revisional de alimentos em face dos filhos, tá? Essa revisional de alimentos, ela vai ser distribuída por dependência à ação de alimentos. Por quê? Porque ela é uma ação que ela tem ligação com essa primeira ação, que já foi resolvida essa determinada situação, entendeu? Então, a distribuição por dependência é quando há a vinculação de um processo a um que já existe ou a um que já existe, foi arquivado e ele é desarquivado, ou a um que existe já e está ativo. E aí, como existe ligação entre as matérias, há essa distribuição por dependência, tá? Então, os embargos, eles vão ser distribuídos por dependência aos autos em que houve ali a determinação da constrição, tá? A questão toda, gente, acontece, né? A peculiaridade acontece toda se a gente tiver uma carta precatória, tá? Se por um acaso nós tivermos uma carta precatória, ou seja, uma citação feita por meio de oficial de justiça, que tem que ser feita em outra cidade, né? Se por um acaso houve ali uma carta precatória, essa constrição, ela foi determinada por meio de carta precatória, ou seja, execução por carta, né? Aí, nesse caso, a constrição, se ela tiver sido determinada por carta, né, por meio de carta precatória, os embargos eles vão ser oferecidos no juízo deprecado, tá? A não ser que a indicação tenha sido do juízo deprecante ou se a carta já tiver sido devolvida. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá? Lembra que a gente falou a respeito de execução por carta no semestre passado? Nós falamos a respeito da questão da execução por carta. O que é a execução por carta, gente? Quando a execução está tramitando em uma comarca, mas os bens que são passíveis de penhora... Ah, entendi, Fernanda. Então, depois, se você quiser, depois você me procura no WhatsApp que eu te explico melhor. Você vai ter um pouquinho mais de dúvida, mas a gente sana, não tem problema, tá? Só para eu poder avançar um pouquinho e depois eu te explico isso, que aí vai ficar mais claro. Aí, olha só, execução por carta. O que é essa execução por carta, gente? A execução está tramitando em uma comarca, só que os bens que estão sendo constritos, ou que eu vou determinar a constrição desses bens, a penhora desses bens, estão numa outra comarca, tá? Isso que é execução por carta, né? E aí pode acontecer, então, tá? De esse sítio, né, do Emerson, ele ficar em Nova Lima, tá? E a execução entre o Robert e o seu Bartô, ela tá aqui em Belo Horizonte. Nesse caso, o Emerson ele vai propor, então, a ação de embargos de terceiro. Ele vai distribuir essa ação, gente, aqui em Belo Horizonte ou lá em Nova Lima? Depende, tá? Vai ser, gente, né, no juízo deprecado, ou seja, vai ser lá em Nova Lima, tá? Em regra, né? Ele vai propor essa ação lá em Nova Lima, tá? No juízo deprecado. A não ser, gente, que o juízo de Belo Horizonte é que determinasse a constrição de forma específica, ele já determinasse que o sítio vai ser constrito, então o juízo de Belo Horizonte fizesse essa determinação, tá? Ou então se a carta precatória já tivesse retornado para Belo Horizonte. Só para vocês entenderem esse trâmite de carta precatória, né? Porque isso aí vocês estudaram lá em processo de conhecimento. O que é juízo deprecante? É o juízo que está expedindo a carta precatória para outra comarca. O que é juízo deprecado? É o juízo que está recebendo a carta precatória na outra comarca para cumprimento. Como é que é o trâmite, gente? Juízo de Belo Horizonte expede uma carta precatória que vai ser recebida lá em Nova Lima. Sendo recebida em Nova Lima, o juízo lá de Nova Lima vai determinar um oficial de justiça lá de Nova Lima para poder dar cumprimento a essa carta precatória, tá? Lá em Nova Lima é juízo deprecado, aqui em Belo Horizonte é juízo deprecante. Então, aonde que o Emerson vai fazer a distribuição da ação de embargo de terceiro? Em Nova Lima. A não ser que a indicação tenha sido, gente, certeira por parte do juízo de Belo Horizonte ou que a carta precatória já tenha sido devolvida para Belo Horizonte. Porque qual que é o trâmite? Cumpriu a carta precatória, gente?
volta o processo para Belo Horizonte, né? Volta a carta precatória para Belo Horizonte. Se já tiver retornado, não existe mais nenhum processo lá em Nova Lima. Porque quando a gente distribui a carta precatória em uma determinada comarca, gente, isso vira um processinho de precatória, tá? Que não é precatório, né? Vira um processinho de precatória, tá? Algumas comarcas, inclusive, têm uma vara especializada para cumprimento de cartas precatórias. Então, se por um acaso, gente, a carta precatória ainda estiver lá em Nova Lima, ele propõe a ação lá em Nova Lima. Se a carta precatória já tiver voltado para Belo Horizonte, tem que ser Belo Horizonte. Se o juízo de Belo Horizonte já faz a indicação certeira para o juízo de Nova Lima para que aquele bem específico seja constrito, tá? Nesse caso, tem que ser proposto em Belo Horizonte. Ah, professora, mas me dá um exemplo de uma situação em que não houvesse essa indicação certeira. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que o juízo de Belo Horizonte expede a carta precatória para o juízo de Nova Lima sem indicar especificamente esse bem. Falando o seguinte, pedindo simplesmente a constrição à penhora de tantos bens quantos bastem em nome do executado. Ele que fez a indicação específica do bem? Não. Né? Ele determinou de forma específica a constrição daquele bem? Não. Então, nessa situação, a carta precatória, melhor dizendo, os embargos de terceiro, eles podem ser ajuizados, então, lá no juízo deprecado? Podem. Agora, se a indicação foi certeira por parte do juízo de Belo Horizonte, gente, tem que mover a ação em Belo Horizonte. Então, o Emerson teria que se deslocar até Belo Horizonte para poder mover essa ação aqui em BH, tá? Tem que tomar cuidado com essas questões. Aí, gente, então, foi feita a petição inicial, eu já sei quem é o autor da ação, já sei quem é réu, né? Já sei como é que é o trâmite, o limite para eu poder ajuizar esses embargos. Já sei também em qual comarca, onde que é que eu vou fazer a distribuição dessa ação. E agora, então, o juiz, ao despachar a petição inicial, gente, o juiz, ele pode determinar liminarmente, tá? A suspensão da constrição de forma temporária. O que é isso, gente? É por meio de uma tutela provisória. Isso está lá no artigo 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio à posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido, tá? E aí, gente, ele vai suspender temporariamente a constrição, tá? É isso. Se por um acaso, gente, o embargante, né, que é o autor dos embargos, né, no caso o Emerson, ele tiver sido retirado do sítio, ele tem inclusive uma ordem de reintegração de posse provisória, tá? É uma decisão provisória. E aí, gente, o juiz ele pode inclusive condicionar essa reintegração, né, essa tutela provisória ao pagamento de uma caução, tá? A caução é uma garantia. Então, ele pode virar e falar assim: olha, eu vou conceder liminarmente essa tutela para que haja a suspensão temporária dessa constrição. Entretanto, essa suspensão temporária da constrição vai estar condicionada ao pagamento de uma caução, de uma garantia, tá? Então, ele pode fazer isso. No final da aula eu vou falar a respeito de uma pesquisazinha que vocês vão fazer para mim, para a gente poder discutir isso na próxima aula, tá? Sendo devidamente citado o embargado, gente, ele vai apresentar a contestação, tá? Que é a defesa, né? No prazo de 15 dias, feito isso, segue o procedimento comum, ou seja, apresentou a defesa, tem 15 dias para apresentar a contestação, apresentada a defesa, 15 dias para que o embargante apresente a réplica, né, impugne a contestação. Depois disso, gente, a gente vai ter ali o julgamento conforme o estado do processo, designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de suas testemunhas e a sentença, tá? Normal, segue o procedimento comum, né? E aí, gente, eu vou ter então a sentença. Nessa sentença pode acontecer, né, duas situações.
pode acontecer do pedido, né, referente aos embargos, ser julgado procedente, ser julgado parcialmente procedente ou improcedente, tá? Se por um acaso, gente, eu tiver a procedência do pedido, vai acontecer a situação que está listada no artigo 681. Qual situação? Se for acolhido o pedido inicial, ou seja, foi julgado procedente o pedido, o ato de constrição judicial, né, indevida, vai ser cancelado. Então, como é que seria essa sentença? Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar cancelado o ato de constrição, reconhecendo o domínio, né, por parte do embargante em relação ao bem, tá? Concedendo-lhe manutenção da posse ou reintegração da posse. Se ele já estiver no bem, ele vai ser mantido. Se ele tiver, né, sido colocado para fora do bem, ele vai ter uma reintegração de posse, tá? Em relação ao direito do embargante. Então, basicamente, a sentença, se ela julgar procedente o pedido, ela vai, então, declarar cancelada aquelas constrições que foram realizadas, e aí o terceiro ele pode ficar feliz, contente e saltitante, tá? Com relação, gente, aos embargos de terceiro, se a gente estiver falando de um credor com garantia real, eu tenho uma limitação em relação às matérias que podem ser tratadas na contestação. Essa limitação está lá no artigo 680, Então, se por um acaso os embargos de terceiro forem feitos por exemplo, um credor hipotecário, né, o credor da hipoteca, o embargado, ou seja, aquela pessoa que pediu a constrição daquele bem, só pode alegar as matérias que estão descritas no artigo 680 na contestação. Quais são as matérias? O devedor comum é insolvente, então não tinha outro bem a não ser esse, tá? O título é nulo ou não obriga terceiro. Olha, deixa eu te falar, credor hipotecário, esse título que você está usando aqui é nulo, tá? Ou que outra foi a coisa dada em garantia. Olha, credor hipotecário, você está enganado. Na verdade, eu não estou pedindo a constrição do seu bem, não. Eu estou pedindo a constrição de outro bem. Só isso que pode ser alegado em sede de contestação pelo embargado, no caso dos embargos de terceiros serem feitos por um credor com garantia real. Aí eu tinha falado para vocês o seguinte, que pesquisa para a próxima aula, né? A última pesquisa eu lembro que só o Robert que fez. Não, teve mais um aluno. Eu falei para vocês que o juiz ele pode conceder uma liminar para provisoriamente suspender, né, ali a constrição daquele bem, tá? No curso do processo. Pesquisa, pergunta, qual que é a natureza jurídica dessa tutela provisória? Essa tutela provisória, ela é uma tutela de evidência ou ela é uma tutela de urgência? Essa tutela provisória é uma tutela antecipada ou ela é uma tutela de evidência? Pesquisem e me falem na próxima aula, tá? A tutela provisória existente dentro dos embargos de terceiro, ela é uma tutela, gente, que tem natureza jurídica de tutela de evidência ou ela tem natureza jurídica de tutela antecipada? Pesquisem e para a gente discutir na próxima aula. Beleza, queridos? Estamos no último minuto, né, da nossa aula, tá? Eu prometo para vocês que na próxima aula, antes da gente começar a entrar no próximo procedimento especial, eu volto um pouquinho nos embargos e a gente faz o fechamento, tá? Até lá eu gostaria que vocês lessem, né, a matéria para a gente poder, no caso, sanar essas dúvidas. Beleza, queridos? E uma aula, né? Então, a aula que vem, eu faço esse fechamento e a gente faz uma revisão para a prova, tá bom? Que vai ser no dia 22, ok? Então, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me chamem aqui no WhatsApp. Estou à disposição de vocês, viu? Beijo, gente. Estudem, tá? Na próxima aula, a gente fecha os embargos e tem revisão, tá bom? Beijo. Beijo, beijo, beijo.